Jogo 0-0. Depois de tanta fumaça verde, parecia que saia até fumaça do rabo dos caras. O Remo empatou mais uma. E é um jogo que a gente pode olhar de muitas formas, não é verdade? Pode fazer igual o Marcos Braz, falar só da arbitragem, que foi uma cagada mesmo, égua da cagada. Mas que no final das contas, tirou o pênalti de um, tirou o pênalti de outro, ia expulsar o jogador do Remo para equilibrar, aí o VAR foi lá, ajudou, uma hora atrapalhou, outra hora ajudou. Mas no final das contas, a gente pode olhar também para o clube do Remo, né? A gente pode olhar assim, ai, foi um bom resultado, empatou com o líder lá na casa, ou então o líder lá na casa deles, e realmente foi. Mas quando a gente vem e analisa o jogo, a gente vê que poderia ter sido melhor, que o clube do Remo poderia ter sido melhor. Os jogos sempre é aquela história. O empate, que se fosse um pouco mais de garra, um pouco mais de raça, poderia ter sido uma vitória. A mesma história contra o Goiás, é a mesma história contra o Atlético Goianiense e tantos outros jogos fora de casa. Mas que se tivesse fazendo a parte dele em casa, teria sido uma bênção, teria sido uma glória, não é verdade? O problema é que o empate fora de casa, vindo com uma derrota ou empate dentro de casa, já prejudica, não é verdade? Mas o que a gente olha mesmo é, poxa, tava para ter feito melhor. É sempre os mesmos erros, é sempre as mesmas coisas. Porque outrora a gente podia dizer assim, aí o clube do Remo vai enfrentar o grandioso Coritiba no seu estádio lotado. Se empatar é uma maravilha, mas olha a posição, né? O clube do Remo tá ali brigando em quarto, quinto, poderia estar muito melhor. Então, não dá mais para pensar com aquele pensamento pequeno de o Remo pequeno, não, tem que bater de igual para igual, o investimento é alto também. Então, o mínimo que se espera, o Coritiba é melhor, tem mais dinheiro envolvido, mas o mínimo que se espera é um time que tenha garra, que dê trabalho, não é verdade? E acontece isso que a gente viu. O time com o a mais não consegue criar, não consegue fazer jogada. Poderia ter tomado ali 1, 2, 3, 4. Ao mesmo tempo que o Remo poderia ter ganhado seus jogos, poderia também ter perdido muitos jogos se não fosse o goleiro. E no fim a gente fala tanta coisa e o erro é sempre o mesmo, a coisa é sempre a mesma. E parece que só o técnico do Remo e a diretoria do Remo não sabem. São resultados bons, mas que deveriam, que poderiam ser ainda melhor. E é isso que fica na nossa cabeça. Bora, Leão, bora melhorar, dá pra mais, dá pra fazer mais. É visível, é perceptível. Mas eu digo uma coisa, secador que tava falando aqui, porque o Bicolor colocou mais gente lá no sul do país. Ei, meu irmão, a cidade de vocês é Belém? Quem é que tá botando mais gente no estádio aqui em Belém? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, vocês nem no Mangueirão jogam porque sabem que não vai encher lá um lado.